Programa Cavalos. Emergência. Garanhão chega com dores abdominais e equipe veterinária não perde tempo. Então a gente optou, inclusive, antes mesmo de aplicar medicações analgésicas, que a gente fizesse a sondagem nasogástrica e drenar todo esse líquido que tinha dentro do estômago. E saiu uma quantidade bem considerada. A gente acompanha todo o atendimento do cavalo e conta como essa história terminou. Ronildo Moraes, considerado lenda viva do tambor no Brasil, mostra como faz a base dos seus cavalos. O movimento de espiral é bem legal para você treinar os cavalos. Você consegue fazer um ciclo maior e um ciclo menor, com o cavalo fazendo a mesma força na mesma posição. Eu só levo a perna aqui, levo a mão um pouquinho para fora, ela vai aumentar, ela vai abrir. No Paraná, os preparativos para os 40 anos da Fazenda Rosal do Cruzeiro no Cavalo Crioulo. Cavalos. Programa Cavalos. Emergência. Garanhão chega com dores abdominais e equipe veterinária não perde tempo. Então a gente optou, inclusive, antes mesmo de aplicar medicações analgésicas, que a gente fizesse a sondagem nasogástrica e drenar todo esse líquido que tinha dentro do estômago. E saiu uma quantidade bem considerada. A gente acompanha todo o atendimento do cavalo e conta como essa história terminou. Ronildo Moraes, considerado lenda viva do tambor no Brasil, mostra como faz a base dos seus cavalos. O movimento de espiral é bem legal para você treinar os cavalos. Você consegue fazer um ciclo maior e um ciclo menor, com o cavalo fazendo a mesma força na mesma posição. Eu só levo a perna aqui, levo a mão um pouquinho para fora, ela vai aumentar, ela vai abrir. No Paraná, os preparativos para os 40 anos da Fazenda Rosal do Cruzeiro no Cavalo Crioulo. Na oferta, o embrião de noite adentro da Vendramin, finalista da Expo Inter, com Basco Vale 4. Chega a 53% dentro da manada do Rosal, os animais são pontuados. Nos animais que foram usados fora, com idade de pontuação, 34%. Eu não conheço nenhum outro cavalo que faça essa pontuação. E vocês sabiam que pele de peixe tem ótimos resultados na recuperação de queimaduras, tanto em humanos quanto em animais? Pois é. As bandagens de tilápia estão sendo usadas na recuperação dos cavalos que perderam até 40% da pele durante as enchentes no sul. Em seguida, eu te mostro tudo, mas antes... Há poucos dias, seu Vladimir levou um susto. O cavalo mimoso de cavalgada começou a passar mal. Sempre fala que a resolução da síndrome cólica é sempre associada ao tempo. Então, quanto antes esse proprietário identificar esse desconforto e chamar um veterinário para fazer o atendimento a campo, caso não tenha resolução, fazer esse encaminhamento ao hospital mais próximo, é o melhor possível, né? O cavalo ele fica hotelado, fica numa hotelaria, tem pasto só para ele, tem cocheira só para ele, tem um cuidado muito especial até pela idade. E aí ele começou a apresentar um desconforto, o caseiro nos chamou, que ele estava com reação de dor. Então ontem tentamos internamente com 2 veterinárias definir o que era, mas não tendo solução, ele continuou com esse desconforto, resolvemos trazer então até aqui a clínica Guadalupe. Fizemos exame de sangue para ver qual a situação, ele se mantinha um pouco desidratado,
Em seguida ele já vai para a fluidoterapia. Na ultrassonografia a gente viu que esse estômago que ele vinha com um aumento de volume muito grande e essa distensão causa muita dor. Então a gente optou, inclusive, antes mesmo de aplicar medicações analgésicas, que a gente fizesse a sondagem nasogástrica que já tinha sido feita a campo, para a gente ter certeza absoluta e sondar e drenar todo esse líquido que tinha dentro do estômago. E saiu uma quantidade bem considerada, né? Se a gente pensar no tamanho aí de um estômago, a gente tirou praticamente 13 litros de líquido, e isso para o estômago de um cavalo crioulo é bem razoável, né? Existem casos, inclusive, que há ruptura estomacal, né? São casos bem mais extremos, obviamente, né? Mas pode acontecer. Ele é um cavalo de 23 anos e tem 15 anos que está comigo. É meu parceiro de cavalgada e da vida toda. Precisa entender o contexto que esse animal está passando, por ter sido transportado até aqui, por estar apresentando um desconforto, por estar num lugar novo que tem outros animais. Então, o gesto, enfim, o carinho, eu acho que é mais na ideia de transmitir essa energia de segurança e tranquilidade para o paciente durante um procedimento que é um pouco mais invasivo do que o manejo geral dele. Essa drenagem deve ser feita até para a gente acompanhar o quanto está produzindo de líquido, e esse é um parâmetro que a gente usa para ver como está evoluindo a doença. Se está melhorando, se está piorando, se a medicação está fazendo efeito ou não. E aí a gente toma outras condutas terapêuticas, digamos assim. Para descartar a suspeita de obstrução por pedra, enterolitise ou areia, que é sablose, é feito um raio-x. Com o exame, as suspeitas caem por terra. Vai dar certo, ele é um cavalo muito forte, vai dar certo, e a clínica aqui é muito especializada e a gente não mede esforços para que ele fique bem e saia bem daqui, né? E vai ficar bem. Então a gente manteve aí por mais um dia e meio controlando e retirando esse líquido de 2 em 2 horas. E aí sim a gente conseguiu dar alta para ele no segundo dia, as medicações andaram super bem. Coisa boa, né? Que deu tudo certo com o Kafta de São Bibiano. E ele tá são e salvo, pronto para desfrutar da aposentadoria merecida. Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir. Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes. Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia. Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e, quem sabe, um campeão. Alimentar é, acima de tudo, um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem. Supra, alimento com carinho. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Programa Cavalos. Eu não digo que eles são só companheiros de trabalho, mas eles são a essência dos nossos momentos de lazer. A criação de crioulos da Fazenda Rosaldo Cruzeiro teve início 40 anos atrás. Primeiramente é aquele momento de pioneirismo, né? É onde um criador vislumbra uma raça, vislumbra uma criação, investe na genética. O segundo momento é esse que a gente se encontra, né? É onde você já tem uma genética, onde você já tem seus critérios e é onde você começa a selecionar para mostrar a sua identidade dentro de um criatório. Desde 2010, Sadi assumiu as rédeas da criação de crioulos. Por ser muito competitivo sempre, venho com o anseio de participar das exposições morfológicas. Então aí eu acredito que se define a grande competitividade que a gente tem hoje, foi nesse segundo período. Nos últimos 4 anos, a Cabanha garantiu vaga para a Expo Inter com animais da marca. Todos compartilhamos da mesma expectativa e apreensão. Que é o grande palco, o grande objetivo morfológico nosso do ano.
É muito bem feito o trabalho dele, ele tem um conhecimento de causa, um conhecimento de acasalamento que eu diria que é impressionante. Na Rosal do Cruzeiro, a escolha das mães é prioridade. A alegria segunda do Rosal é a grande matriarca da criação. Hoje o seu pedigree está em no mínimo 30% da manada atual, com maior êxito nesse quesito morfofuncional que a gente tanto busca. A manada é grande? Não, a manada é bem pequena, mas toda ela dá. Ele é muito bem feito o acasalamento, é muito bem feito a condução dela. Para trabalhar na manada, a escolha por Basco Vale 4, um filho do freio de bronze BT Aragano. Esse cavalo hoje nos proporciona competir nos mais altos níveis da morfologia. O percentual de acerto que ele tem fazendo ponto é uma coisa impressionante. O Garanhão já produziu várias finalistas da Expo Inter. Chega a 53% dentro da manada do Rosal, os animais são pontuados. Nos animais que foram usados fora, com idade de pontuação, 34%. Eu não conheço nenhum outro cavalo que faça essa pontuação. Vale 4 produziu Percanta do Rosal, síntese desses 40 anos de criação. Multicampeã incentivo, grande campeã e melhor exemplar da raça no Marcas do Paraná e na Passaporte de Rolante. Para mim, talvez tenha sido o bicho mais importante, mais bonito, mais bem conformado que a Rosal do Cruzeiro produziu até hoje. Essa égua-mãe da Percanta, uma gateada à origem do Aldo Vendramin, é simplesmente maravilhosa. E aí, com o Vale 4, casou exatamente do jeito que o Sadi pensou que tinha que ser o acasalamento. Percanta é resultado de uma parceria que deu certo. O Sadi é um cara estudioso de pedigree, é um cara estudioso de origens e conhece muito em termos de cruzamento. Ele sempre teve de olho ali em cima do Macanudo, em cima do Pandemônio, em cima de um trabalho que é bem feito pela Vendramin. E surgiu a oportunidade dessas éguas irem para lá e ele fazer esses acasalamentos que ele queira fazer, tanto com as éguas dele, como usar o cavalo dele com as éguas da Vendramin. E isso eu acho que está provando que deu certo. Haja vista todos os animais que já estão premiando e que vão aparecer aí no nosso leilão do dia 7. O evento é comemorativo dos 40 anos de criação da Fazenda Rosal do Cruzeiro. Na oferta, o embrião de noite adentro da Vendramin, finalista da Expo Inter, com Basco Vale 4, mesmo cruzamento que produziu Percanta, que acabamos de mostrar. Temos também o embrião de Odalisca do Rosal, bifinalista da Expo Inter, com o bicampeão de Palermo, Deloeste Mutante. E a barriga de Hortência do Rosal, que traz na linha baixa Alto Astral de Santa Edviges, pai da grande campeã da Expo Inter, Marconi Índia. Maragata do Rosal traz o cruzamento de Vale 4 com Alegria Segunda do Rosal, o Garanhão-chefe com a matriarca da cabanha. Ponta Fina do Rosal e Preciosa do Rosal estão em uma venda vertical. As duas são filhas de Basco Vale 4. O direito de uso do Garanhão-chefe da cabanha também faz parte da oferta. Você está convidado no dia 7 de julho, domingo, 19 horas, para o nosso leilão 40 anos de criação do cavalo crioulo da Fazenda Rosal do Cruzeiro. Transmissão no programa Cavalos. Assistam lá. De Porto Alegre a São Paulo, 2 horas de voo. Um pouco de estrada e aqui estamos, em meio a lavouras de café, no interior do município de Santo Antônio de Posse. E foi nesta área de 12 alqueires que o mineiro Ronildo Moraes escolheu para fixar raízes, montar seu rancho, hoje com 90 cavalos em treinamento. Nós temos uma equipe boa, né? O pessoal que trabalha com cavalo e gosta de cavalo. Eu também moro aqui no rancho e eu acompanho de perto. O Rancho Moraes conta com pista oficial, 15 piquetes onde os cavalos se revezam. Cocheiras abertas para aqueles que estão se adaptando ao estabulamento e 5 pavilhões de alvenaria. Uma estrutura funcional pensada para o bem-estar dos cavalos. Um compromisso e tanto, né? Tem animais do Brasil inteiro aqui treinando com a gente. Um exemplo é Invicta, égua do Rancho Tavares, hoje a mais rápida do mundo. Ela é exagerada em tudo que ela faz. Corre acima do normal, ela vira
além do normal. Tem que ter as perninhas firmes para conseguir ficar em cima dela. Eu montei muitos animais muito bons, mas eu acho que ela superou todos. Eu tenho gratidão pelo Rancho Tavares, pela família que, né, disponibiliza ela para eu competir. Flavinha não só apresenta invicta, como é responsável por manter o seu condicionamento. Ela galopa essa égua, trota, e eu pego, dou uma checada. Ele sabe de um jeitinho dele, sabe? Você não tem nem como copiar o que ele faz, porque ele tem um jeito que é dele de treinar o cavalo. Ele que conquistou tudo que podia se imaginar, né? Potro do Futuro, Congresso Nacional. A gente pode dizer que 30 anos de uma carreira de muito sucesso. Assim, eu ganhei o que tinha na época para que eu podia ganhar, né? 2 Potros do Futuro, Campeonato Nacional, Congresso, Copa dos Campeões. Na hora da apresentação, tu costumava ficar nervoso? Tu sempre foi um cara tranquilo? Como é que tu administrava o dia? Eu ainda sou um cara muito agitado, sabe? Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto das coisas mais rápidas e tal. E na minha apresentação, eu tinha um foco de ganhar, eu queria ganhar. Mas eu me preparava antes, meus cavalos estavam na mão e eu ia para a prova para tirar tudo deles. Geralmente eu chego nos lugares e as pessoas falam, Ronildo, você é o filho do... Como é que é o seu nome? Ronildinho, você é o filho do Ronildo? Então, ele é bastante conhecido no meio equestre, é uma referência. O meu pai, ele dificultou um pouco as coisas para nós, porque ele foi tão bom no que ele fez, que para que a gente consiga chegar perto do que ele fez, ficou muito difícil, né? Na verdade, um cavalo, quando ele está pronto, a gente preocupa só de guiar ele nos pontos de virada, tá? Porque ele vai estar na mão, ele vai estar, né? Ele vai estar te obedecendo. Então você só leva ele até os pontos e dá um sinalzinho para mostrar para ele. Aí você pode entrar que vai sair sem derrubar e vai sair fazendo força. Se você tiver que ajudar na entrada, ajudar na saída, seu cavalo não tá preparado, não está um cavalo que eu gostaria de montar, não. Para mim, na história do cavalo, ele foi o cara mais completo. Tanto na vida como com o cavalo. Aprendi tudo com ele. É o cara que ganhou, que treinou, que construiu, porque a gente conhece muitas pessoas que ganharam muito, mas de repente não seguiu, né? A família não conseguiu dar continuidade. Então eu costumo falar, algumas pessoas falam, para você é fácil, você é filho do Ronildo. Eu acho que não, acho que ficou difícil, porque a gente tem um negócio assim que, o cara é filho do Ronildo e de repente não tá indo tão bem, né? Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos de rédeas quando eu comecei. Isso foi muito importante para mim, porque eu aprendi a controlar o corpo do cavalo. A gente precisa que o cavalo acompanhe a mão, bem a mão da gente no círculo, fazendo um círculo perfeito. Eu tendo o controle da frente dele, tendo o controle do meio dele, aqui. Paleta, eu encosto a rédea e a minha perna do mesmo lado. Controle do meio, eu mantenho a minha perna. É o cavalo que tem que virar com o posterior de baixo da massa, fazendo força, correndo alinhado. E a gente precisa do cavalo estar entre as pernas e as mãos. Tem muita paciência para mexer com os animais, sabe? E para mim ele é o melhor que já existiu. Ele sabe tudo. Eu comecei com ele. Na verdade, quando manga larga, não. Mas os primeiros cavalos quartos de milha que meu pai comprou para mim, na verdade o segundo, foi com ele. E a partir daí, eu já fazia curso com ele sempre, né? Direto eu fazia curso com ele. E a gente ia nas competições, ele montava nos meus cavalos para mim. E aí a nossa amizade continuou até hoje. Hoje ele também treina os cavalos que eu corro. E acabei casando com o filho dele. Eu estou no circo para a direita, aí se eu perceber que a minha égua está entrando no círculo, eu levo ela para fora com a minha rédea e perna. Aí eu estou tendo o controle do ombro do cavalo, da paleta. Tá? Se eu sinto que ela está vindo com o meio dela na minha perna, eu levo
eu levo ela toda para fora, cruzando. Usando a rédea de dentro e perna de dentro. Aí se eu sentir que ela está atrasando um pouco a garupa, para me fazer ela levar o pé mais debaixo do corpo, eu paro a minha mão, levo a perna um pouco atrás e faço ela tirar a garupa. E sempre com o movimento para frente. Tá? O cavalo nunca deve perder o movimento para frente. Até que vai chegar uma hora que eu vou parar a minha mão aqui e ela vai continuar nesse círculo sem cair, sem sair do círculo com o movimento para frente. Tem que ter uma leitura do treinamento e fazer uma base bem feita. Você tem que ensinar de um lado e ensinar do outro. Geralmente, quando você começa um cavalo, ele vai estar caído para um lado, com o ombro, e a garupa vai estar ao contrário, ele vai estar com o corpo desalinhado. A maioria dos cavalos, quando você inicia, ele vai estar desalinhado. O seu trabalho é fazer ele alinhar, ficar dentro da rédea. Quem sabe, sabe. Ronildo Moraes ganhou tudo o que tinha direito. Foi 2 vezes campeão do Potro do Futuro, venceu o Nacional, o Congresso da BQM e por aí vai. Hoje não compete mais, se dedica basicamente ao treinamento de cavalos de alta performance. Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. RAM é no grupo Nissul Gala. Oferecimento Estância Quaraci, excelência na criação e nas pistas. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Supra, mais do que produtos, resultados. Programa Cavalos. A pele de tilápia, inicialmente usada para o tratamento de queimaduras em humanos, tem mostrado ótimos resultados também em animais. E por isso é um importante recurso aqui na clínica com os cavalos. Essas peles promovem uma proteção física e ao mesmo tempo elas são muito ricas em colágeno, que é uma coisa que acelera a cicatrização dessas áreas que estão desprotegidas. A bandagem de tilápia melhora ainda a qualidade da cicatrização das feridas. Reduz também o risco de infecções, além de diminuir a dor dos pacientes. O relato realmente é que a maior parte dolorosa é na troca de curativo, possivelmente pela quantidade de receptores que a gente tem expostos naquela situação. Então, quanto mais nós conseguíssemos, obviamente com um bom aspecto nas trocas de curativo, que a gente conseguisse espaçar esse período para 24, 48, 72 horas. Então a gente tem vários benefícios do uso dessas terapias biológicas, dessas peles, na cicatrização desses animais. As bandagens de tilápia são liofilizadas, ou seja, passam por um processo de desidratação e esterilização por irradiação. Depois disso, são embaladas a vácuo. E essa pele que nós estamos trabalhando desde 2018, que é a pele liofilizada, ela fica a temperatura ambiente e tem várias vantagens por não ter que se submeter à refrigeração, podendo ficar até 4 anos em disponibilidade para uso. Antes de serem usadas, são hidratadas em soro fisiológico. E essas peles chegaram até nós de maneira como donativo, como doação, exatamente para a gente poder auxiliar esses animais da melhor maneira que a gente pode. Em um primeiro momento, em contato com a doutora Rita Campbell, que nos forneceu as peles de tilápia e pele de rã para utilizar nesses animais, e depois ela conseguiu o contato da doutora Admar
lá de Recife, para fornecer mais peles, já que ele tinha também uma grande experiência com a utilização dessas peles de ser humano. É um prazer muito grande para toda a nossa equipe participar dessas missões, ajudar, sejam pacientes humanos, sejam animais com essas feridas, diminuindo o sofrimento, diminuindo o tempo de cicatrização e, obviamente, reduzindo os custos. São curativos que requerem muitas peles. Uma pata de um cavalo, por exemplo, é utilizado 20, 24 peles de animais, uma pata. Então, se tu for pensar que a gente tinha 44 patas para tratar, no Brasil não tem produção suficiente de peles disponíveis para nós. O jeito então é diversificar. A pele de tilápia é usada em uma pata. Em outras duas, a Mad Honey, importada à base de mel. Em relação ao mel medicinal, é um mel à base de Leptospermum scoparium, um produto diferenciado no mercado, porque ele tem um fator único de Manuka que faz ele único, que é a presença de metilglioxal, um princípio ativo que traz muita segurança em relação à proliferação bacteriana que esse tipo de ferida produz, e ele também cria um ambiente ótimo para a ferida. Diferentemente do que a gente imagina, a ferida não pode ficar seca, principalmente este tipo de lesão. Então precisamos de uma ferida úmida, um pH ácido e diversas outras características que esse produto realmente é capaz de oferecer. Também é importante nesse tipo de caso fazer a limpeza dessas feridas com um produto bastante neutro, como por exemplo uma solução fisiológica, e a limpeza de baixa fricção, sem causar lesão maior ainda no tecido. Aquela região que tem mais enegrecida na ferida da mora, a gente preferiu não mexer e ir tratando a região ao redor até ter o desprendimento desse tecido necrosado, visto que ela já tem muita extensão de lesão. Então a gente acabaria lesionando ou reavivando aquele tecido que já está em fase de cicatrização devido à extensão da lesão. Então a gente preferiu deixar e ir tratando a região ao torno, em torno, para poder cicatrizar de uma maneira mais suave, vamos dizer assim. A bandagem de tilápia é uma das terapias usadas pelos veterinários da clínica, assim como a pomada Mad Honey, à base de mel, e as placas de hidrogel. A cobertura completa do terceiro episódio, Cavalo Sem Pele nas Enchentes, tu assiste no YouTube do programa Cavalos. O programa de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, gostado tanto quanto a gente. Não esquece de te inscrever no canal Programa Cavalos, é super importante pra gente. Até mais! Oferecimento Cabanha Calabaça. Há 7 gerações selecionando bons cavalos. Aceguá, Rio Grande do Sul. E Supra. Mais do que produtos, resultados.